Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. Jogo sem público, né? Tá assim agora, vai ser assim também logo mais. Então, dessa vez não vamos passar aquelas informações de aberturas de esplanada, portões e tudo mais. Mas por que disso tudo? Torcedores do Cruzeiro acenderam os sinalizadores na última partida aqui no Mineirão pela Sul-Americana. O jogo contra o Lanús pela semifinal do ano passado. Isso é proibido pela Conmebol. E aí, a entidade puniu o Cruzeiro com um jogo de portões fechados, além de R$946 mil. Vamos passar então o quadro de arbitragem, pedir para que coloque na tela para que todo mundo veja. Quem comanda aqui hoje é o Mário Dias de Vivar do Paraguai. E tem um detalhe curioso, ele, quem estava no VAR naquele jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors, lá na Argentina, na Bombonera, foi ele quem sugeriu a expulsão do Dedé, uma cabeçada no goleiro Andrada pela Libertadores de 2018. Olha só essa curiosidade. Os auxiliares dele aqui hoje são Eduardo Britos, do Paraguai, e Roberto Canhete, também paraguaio. O VAR será de responsabilidade de Ulisses Meireles, também lá do Paraguai, o quadro todo paraguaio. Eu volto com você aí no estúdio. 2018, né? Foi esse lance que aconteceu aí, mas naquela época também o VAR era muito embrionário. Era algo assim, as pessoas ainda não sabiam bem como usar o mecanismo. Realmente foi uma cena muito forte naquela ocasião. O Dedé, ele vai de contra a bola, de olhos fechados. O Andrada vem olhando a bola. Geralmente quem vai atacar a bola, e a gente aprende isso na escolinha de futebol, geralmente ele mapeia a trajetória da bola. O goleiro sempre tem a vantagem porque ele consegue olhar sempre a trajetória da bola. Nem sempre quem vai cabecear e atacar ela consegue acompanhar até o final, porque ele tem que preparar esse movimento de ataque à bola. O goleiro não, o goleiro está sempre com os olhos fixos ali e o Dedé acabou não vendo. O Andrade naquela ocasião realmente foi expulso naquela situação. Reverter a situação. Reverter a situação. O que acontece é o seguinte, curiosamente o Dedé foi expulso no jogo do Mineirão também. Agora, o que acontece é o seguinte, era muito embrionário. Em 2019, por exemplo, tem um lance também da final da Copa do Campeonato Mineiro, onde o Fred está com o braço colado no corpo e cabeceia a bola em direção ao gol e ele reclama porque ele estava realmente com o braço colado ali no corpo e tal. Então tinha muita coisa que acontecia entre 18 e 19, que ainda era muito embrionário, algumas tomadas de decisão também do VAR. Então acho que colocar isso na conta do juiz, mesmo com o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, eu acho meio... Agora não é embrionário, mas continua ruim. Eu acho que aqui no Brasil, piorou demais. Né? Eu acho que na América do Sul, de um modo geral, na Conmebol, quando eu observo, por exemplo, Libertadores, quando eu observo, por exemplo, assim, eu acho que eles têm tomado decisões melhores. Na Europa, o VAR, ele consulta em 15 segundos, já passa a informação para o campo, porque ela não tem a condição da interpretação. O Colina, que foi um árbitro monstro, apitou a final de 2002, inclusive entre Brasil e Alemanha, ele tira essa condição da interpretação. Ele coloca para os árbitros uma 100 possibilidades de mão dentro da área, uma 100 possibilidades de pé alto, de trava, disso, aquilo, do que é jogo perigoso, para o cara não interpretar, mas sim ter uma leitura coesa e única apenas de todos os lances. E a chamar o Pedro Melo, direto do Mineirão, porque ele está com o Gustavo, que é auxiliar técnico do Muxuque Runa. E aí, o que ele pode dizer para a gente sobre o time do Muxuque que vai enfrentar o Cruzeiro, Pedrão? Inclusive a pronúncia do nome. Estamos aqui com o Gustavo Bobadilha, que é aí assistente do técnico do Muxuque, né? E pode nos dar alguns detalhes, falar sobre a expectativa para a partida, como é que ia enfrentar o Cruzeiro. Bueno, ¿qué tal? Un placer, un gusto presentarme. Soy paraguayo, hace mucho tiempo estoy dentro del fútbol. Hoy estamos en Muxurruna, un equipo joven, un equipo que tiene 12 años de vida institucional. Y bueno, es un placer, un gusto enfrentar a un poderoso como es Cruzeiro. Estuvimos siempre al tanto de todo lo que es actualmente Cruzeiro, porque el Cruzeiro histórico, bueno, es temible. Bueno, hoy vamos a ver cómo está Cruzeiro y bueno, creo que no está pasando por un buen momento futbolístico, pero hay que respetarlo. E como é que está a preparação para essa partida? Chegaram a estudar o Cruzeiro? Conhece o técnico Leonardo Jardim? Como é que vocês analizaram esse time do Cruzeiro? Y bueno, es un proceso. Yo estuve en Olimpia en el 2013, acá una final con Atlético Mineiro. Son procesos que uno después de una... supuestamente una conquista que se podía lograr o se logró o no, cuesta recuperarse de eso, cuesta mucho tiempo. A Olimpia le pasó, a Olimpia de Paraguay,
le pasó eso. Creo que 6 meses estuvimos ahí entre volver a jugar a lo que jugamos anteriormente, no podíamos. Pero son cosas, situaciones especiales dentro del fútbol que sería normal, creo que yo, dentro de lo que como filosofía de deporte, como filosofía en este caso del fútbol, creo que es casi normal. Agradecer aqui o Gustavo, que dedicou o tempo dele para participar com a gente aqui ao vivo, viu, Lauro? Valeu, Pedrão. Agradeço ao Gustavo, então, a delegação aí do Mushuc Runa. E o Gão não está desejando sorte. Um grande abraço aí a todos. Por quê? O Cruzeiro vai entrar em campo sabendo como pode ficar no grupo, né? Isso porque o União Santa Fé joga com o Palestino às 7h30 e o Cruzeiro, então, conhece o resultado, né? O outro jogo do grupo, hoje ainda, antes de entrar em campo, às 9h30 da noite. E a gente já cola aí imagens do último treinamento do Cruzeiro, né? A gente tem algumas fotos aí mostrando o pessoal trabalhando na Toca da Raposa com uma imagem que talvez agrade o Gão. Olha só, o Matheus Pereira trabalhando normalmente. Lembrando que ele ficou fora da última partida por conta do nascimento do filho Theo no último domingo. A gente deseja muita saúde ao filho dele, né? Independentemente de algum torcedor que esteja criticando ao filho, à família, sempre o desejo de saúde, né, Gão? E aí, sua confiança de que o Matheus Pereira possa mudar esse jogo? O Cruzeiro precisa ocupar o meio-campo. No futebol sul-americano, a gente percebe que o jogo de futebol, ele é ganho quando você ocupa bem o meio-campo, porque você cria bem, você marca bem, você não sufoca o seu sistema defensivo e você municia muito bem os seus atacantes. Ronaldo, que fardou, foi a campo, colocou chuteira, sabe muito bem disso. Jogou do lado de grandes jogadores como Raí, por exemplo, teve em seleção brasileira, atuou com aqueles ídolos ali dos anos 90, no São Paulo, jogou pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 96, então ele sabe muito bem do que eu estou falando. Mas acho que o Leonardo Jardim se daria melhor com uma escalação tanto quanto mais conservadora. Não estou falando de retranca. Estou falando de um sistema de jogo mais conservador para você pegar a confiança, equilibrar o seu time e aí depois você poder começar, de repente, a ser um pouco mais ousado, com 4 homens na frente, 2 homens no meio campo, soltando mais os laterais, sufocando o adversário, mas primeiro o seu time tem que pegar a confiança e pegar uma boa sequência. Uma escalação mais conservadora, falarei sobre isso, escalarei o meu time provável daqui a pouco na escalação. Acho que assim daria mais certo. Fael, o Atlético também segue trabalhando. Esporte com mais informações sobre o jogo do Cruzeiro que rola logo mais no Mineirão. O técnico Leonardo Jardim encerrou a preparação para o jogo de hoje à noite com reforços. O meia Matheus Pereira treinou normalmente com o restante do time e pode jogar contra o Mushuc Runa. Ele ficou de fora das últimas 5 partidas como visitante porque aguardava o nascimento do filho, que nasceu no fim de semana. Então, Matheus Pereira está liberado para o jogo para ser esse armador do time celeste. Os volantes Wallace e Christian também treinaram normalmente, aí fica a critério do Leonardo Jardim se jogam ou não. Eles não jogaram contra o Inter por causa de um desgaste muscular. Com você. Tá aí, Gão. Possibilidades do time do Cruzeiro, então. Daqui a pouco eu falo na escalação sobre a possibilidade de um time mais conservador. Não é uma escalação de nada de absurdo. Mas eu optaria por isso porque o time pegar confiança, para o time poder se estruturar e se organizar. Porque depois que o time pega essa confiança, pega uma sequência de vitórias, os adversários começam a olhar com outros olhos, começam a ter mais respeito, inclusive naturalmente começa a recuar, começa a entender que o outro time é um pouco mais superior. E aí você pode colocar outras possibilidades. Era o caso, por exemplo, do Marcelo Oliveira em 2013 e 2014, que entrava no 4-2-3-1, em determinados momentos precisava ocupar mais um espaço, colocava mais um homem de meio campo, tirava um atacante, recuava às vezes alguém ali para poder dar esse suporte, mas também estamos falando de um time que tinha Borges, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart no auge também, né? Ô, Faelzinho, Cruzeiro contra o Mushuc Runa. Eu falei para vocês que ia optar por uma escalação mais conservadora, com Cássio no gol, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus, Kaique na lateral esquerda, o William na lateral direita. Colocaria a possibilidade do Marlon também entrar aqui no lugar do Kaique. 2 volantes, soltando o Matheus Henrique, segurando o Lucas Romero para ser o homem de contenção, Matheus Pereira e Dudu, com o Dudu um pouco mais aqui na esquerda. O Matheus Pereira tem essa liberdade aqui, ó, de centralizar aqui com o Matheus Henrique,
fazendo esse setor aqui, ó, ou entrando pelo meio ou pelo lado, para dar liberdade para o Caio Jorge também vir buscar essa bola. O Gabriel Barbosa também gosta de vir aqui para poder buscar essa bola, e sempre com um homem de referência dentro da área. Mas em si, seria basicamente isso, um 4-4-2 conservador para o time pegar confiança. Aí depois, Iaguinho, você coloca 4-2-4, 4-2-3-1, 4-3-3, a forma que você quiser. Valeu, Gão. Muito obrigado. Amanhã, então, traremos todas as informações sobre essa partida do Cruzeiro contra o Mushuc Runa. O Cruzeiro buscando a primeira vitória na competição internacional. O Gão